Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 23 de janeiro de 2026. E vamos começar por Moscovo, porque ainda durante o dia de ontem aconteceu uma reunião entre os representantes dos Estados Unidos da América, e entre eles estava o Witkoff com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E as fontes russas já referiram que esta reunião teve uma duração superior a 3 horas e meia. Temos aqui também algumas imagens do encontro entre ambas as partes, com Putin a cumprimentar não só o Witkoff como também o Kushner. E bastantes fontes referiram que o principal tema da conversa foram os ativos congelados russos. E na verdade, as negociações durante o dia de hoje passaram para o território dos Emirados Árabes Unidos, e é precisamente neste momento que eu estou a gravar o vídeo que as reuniões estão a acontecer. São reuniões trilaterais, onde participam os russos, os americanos e os ucranianos. E Dmitry Peskov já referiu que a delegação russa vai apenas ser composta por oficiais militares, enquanto que a delegação ucraniana, como já sabemos, será também composta por políticos. E acerca do tema dessas conversas, muitas fontes referem que se pretende chegar a um cessar-fogo no setor energético. Já a Rússia refere que vai ser apenas discutida a retirada das tropas ucranianas de toda a região de Donbass, ou seja, das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk, e esta fronteira de Donbass é delimitada por esta linha vermelha que vocês veem aqui no mapa. E como eu referi, algumas fontes pensam que vai ser assinado algum tipo de acordo de cessar-fogo no setor energético. Vou só referir que a Ucrânia está numa situação bastante crítica em termos da sua rede elétrica, e o governador da região e da cidade de Kiev já referiu mais uma vez para que a população que tenha essa oportunidade que abandone a região de Kiev por causa da falta de eletricidade e de aquecimento. Mas os ataques russos não pararam durante o dia de hoje. Tivemos alguns ataques registados com drones do tipo Geran a uma central elétrica ucraniana dentro desta região de Kiev. Também tivemos ataques efetuados na cidade de Rivne, onde foi registada uma ausência total de eletricidade. E a cidade de Kryvyi Rih também sofreu com os ataques por parte da Rússia. E desta cidade também temos algumas imagens e vídeos gravados pela população ucraniana, mas a verdade é que a Ucrânia também continua a efetuar ataques ao setor energético russo. Na cidade de Volna tivemos mais infraestrutura atingida, e desta vez portuária, num terminal de petróleo ou de gás. E como eu já referi durante o vídeo de ontem, a França também já apreendeu mais um navio petroleiro da frota fantasma dos russos. E por isso, se for assinado um acordo de cessar-fogo, significa que a Rússia vai parar os ataques contra o setor energético ucraniano, e os ucranianos farão a mesma coisa e vão parar os ataques contra o setor energético russo. E além disso, espera-se que os ataques à frota fantasma dos russos também parem com a assinatura desse acordo. Contudo, mais algumas fontes referem que essas condições não são suficientes para a Rússia, e a Rússia ainda pretende um descongelamento de alguns ativos congelados na União Europeia. Mas agora vamos passar à situação que nós temos no mapa e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. Da região de Zaporizhia tivemos mais alguns avanços por parte da Rússia registados em torno da cidade de Guliai-Polya. Na região mais ao sul, em torno da vila de Dorozhianka, tivemos algumas fontes que relataram mais alguns avanços por parte dos russos. E estas foram fontes neutras, mas para já não temos nenhuma confirmação visual disso. Mas aqui na região mais ao norte, o mapa já teve um ajuste, com base num vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas de ataques efetuados às posições russas. E alguns destes ataques com drones foram efetuados ao longo da linha de árvores que se situa exatamente nesta localização do mapa. Portanto, vemos que os russos estão a avançar em toda esta região. Obviamente, o objetivo disto é semicercar a vila de Zalichnya pelo sul e depois também pelo norte. E com base nisso, sabemos que o principal objetivo dos russos nesta direção é, por enquanto, a vila de Zalichnya.
Vamos avançar mais para norte. Daqui tivemos um registro de mais ataques por parte da Rússia, com bombas do tipo FAB, mais algumas posições ocupadas pelo exército ucraniano. Mas mais a norte tivemos um ajuste no mapa a favor das forças ucranianas, que conseguiram efetuar um contra-ataque e restabelecer o controlo sobre algumas posições na vila de Kossitseve. Tivemos este vídeo publicado pelos russos a mostrar alguns ataques que eles efetuaram às posições das forças armadas ucranianas, que estavam a tentar efetuar algumas rotações de forças, mas o veículo utilizado pelo exército ucraniano foi destruído por um drone Lancet dos russos. E quero só referir que a vila de Ternovat é uma vila muito importante em toda a defesa ucraniana. Eu já referi que assim que esta vila caísse, teríamos também a queda desta linha defensiva ucraniana que prossegue em direção a sul e que contorna depois a cidade de Guliai-Polha pelo norte. Mais ataques foram registados por parte das forças russas, a mais tentativas de rotação por parte das forças armadas ucranianas. Mas desta direção são estas as novidades que nós temos. Vamos agora continuar mais para norte, em direção à cidade de Novopavlivka. Aqui também foram registados mais avanços por parte das forças russas, não só a leste desta vila, como foi relatado pelas fontes pró-russas e pelas fontes neutras, mas também na sua porção mais a oeste. Tivemos não só estes relatos, mas também um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram aos soldados do exército russo. Alguns destes ataques foram geolocalizados em torno desta área do mapa. Com base neste vídeo e com base nestes relatos, todos estes territórios foram ajustados a favor das forças russas. Vamos agora prosseguir à direção de Pokrovsk e de Mirnograd, e na verdade já não faz sentido estar a falar da direção destas duas cidades. Obviamente já teremos de passar o foco para a cidade de Dobropilha e por isso a partir de hoje vou chamar esta direção de Dobropilha. E durante o dia de ontem, ou durante os últimos 2 dias, a Rússia iniciou a sua operação de ofensiva para conquistar o que resta de toda a região de Donbass a oeste. Bastantes fontes relataram avanços por parte dos russos, mas para já não tivemos nenhum vídeo que os confirmasse. Mas da vila de Grishny tivemos um ataque por parte dos ucranianos, efetuado com drones do tipo FPV, às posições russas, que permitiu ajustar uma pequena porção do mapa a favor das forças russas. E na verdade, as batalhas principais estão a prosseguir para o controlo desta vila. Além disso, algo importante que nós recebemos foi a confirmação por parte da fonte pró-ucraniana Deep State, que expandiu a sua zona cinzenta, o que significa que as forças russas já foram vistas a operar nas porções, nas regiões mais ao norte, mas mesmo assim ao sul da vila de Belitsky. E com base nisto, estamos a ver que os russos iniciaram a sua ofensiva em toda esta linha da frente de combate, desde sul até ao norte. Porque na zona mais próxima à cidade de Dobropilha também tivemos alguns relatos por parte de fontes de mais avanços por parte dos russos, mas para já sem confirmação visual para isso. Da cidade de Konstantinivka, nas últimas 24 horas não recebemos nada de especial, apesar de os russos prosseguirem com a sua ofensiva para a porção a sul daquela cidade. E das direções de Siversk e de Liman também tivemos mais algumas novidades. Tivemos ataques com drones ucranianos que confirmam que os russos de facto possuem um controlo forte sobre as regiões do mapa que estão pintadas na cor vermelha e que confirmam que o mapa para o dia de hoje está correto. Tivemos também alguns ataques por parte dos russos, focados em torno da vila de Riznivka, com artilharia, com drones do tipo FPV, também com algumas bombas. Mas a verdade é que a fonte pró-ucraniana Deep State também expandiu a sua zona cinzenta, expandiu o território controlado pelas forças armadas da Rússia e com isso confirmou que os russos tiveram sucesso nos últimos dias nas suas operações de ofensiva em torno destes eixos. E dia após dia os russos estão a ficar cada vez mais próximos das cidades de Sloviansk e de Kramatorsk e obviamente a conquista destas duas cidades
vai ditar praticamente o fim da operação de conquista de Donbass. Os russos também intensificaram os seus ataques à central elétrica na cidade de Mykolaiivka. Os ucranianos já estão a estabelecer algumas posições dentro desta central. Isto significa que vão danificá-la e agora as cidades de Sloviansk e de Kramatorsk vão sofrer na sua rede elétrica e isto vai obrigar a que a população ucraniana comece a evacuar e a abandonar estas regiões. Obviamente, à medida que os russos se vão aproximando, isto era expectável de acontecer. Na região de Liman tivemos, durante o dia de ontem, alguns avanços por parte dos russos a sul desta cidade e durante o dia de hoje os ucranianos conseguiram efetuar um contra-ataque e restabeleceram o controle sobre algumas das posições perdidas. Portanto, combates bastante ferozes estão a prosseguir pelo controlo daquela região. Além disso, mais algumas fontes relataram avanços por parte dos russos a norte desta cidade. Neste eixo aqui, obviamente, o objetivo principal dos russos é cortar fisicamente a estrada de ligação das cidades de Drobysheve e de Liman e com isso semi-cercar ou depois até cercar totalmente as forças ucranianas em torno da mesma cidade. Vamos agora prosseguir mais para norte, em direção à cidade de Kupiansk, e eu ainda ontem referi que existe uma discrepância bastante grande entre o que referem as fontes pró-ucranianas, as fontes pró-russas e as fontes neutras, mas basicamente os russos referem que eles controlam o centro desta cidade de Kupiansk, já os ucranianos referiram que os russos foram obrigados a recuar para posições a leste desta linha azul. Contudo, durante o dia de hoje recebemos um vídeo por parte dos ucranianos. Este símbolo vermelho está mal, deveria ser azul. Mas neste vídeo os ucranianos mostraram como o seu exército estava a atacar algumas posições dos russos no centro desta cidade. E um destes ataques decorreu no edifício que se localiza exatamente neste ponto do mapa. E com isso os ucranianos provaram que aquela região está sob forte controlo das forças armadas da Rússia. Mas as fontes pró-ucranianas poderão dizer em sua defesa que este vídeo é antigo. Para já não sabemos se isso é verdade ou se não, mas o que temos para hoje é que as fontes pró-ucranianas referem uma situação no mapa e mostram uma situação completamente diferente nos seus vídeos de ataque às posições russas. Vamos agora prosseguir à região de Volchansk, onde tivemos mais alguns avanços registados pelos russos a sul da vila de Liman, não confundir com a própria cidade de Liman, mas estes avanços foram-nos dados por fontes neutras e pelo próprio Ministério da Defesa da Rússia. Mas obviamente ficaremos a aguardar as imagens e vídeos que nos comprovem de facto que os russos conseguiram essa conquista. Já as fontes neutras referem que os russos tiveram mais algum sucesso na conquista da vila de Kravsky. E caso isto se confirme, então os ucranianos que neste momento localizam-se em toda esta floresta vão ser obrigados a recuar para posições mais favoráveis na retaguarda. Além disso, tivemos a destruição de um sistema de artilharia ucraniano em torno da vila de Billy Kolodias. Tivemos este vídeo publicado pelos russos a efetuar ataques com drones do tipo FPV. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Ficaremos a aguardar os resultados das negociações nos Emirados Árabes Unidos e amanhã já vou comentar acerca dessa situação. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condenam qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.